sem perder tempo, nós continuamos nessa cobertura especial do caso Elisamar. 3 pessoas presas e a polícia nesse momento com trabalho de perícia no cativeiro na região de Planaltina. Um corpo foi achado agora há pouco. Vamos pra lá com o repórter Danilo Moreira. Danilo, boa noite a você, bem-vindo. Oi, Henrique, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta. A gente fala ao vivo aqui do Vale do Sol, em Planaltina, acompanhando toda essa movimentação na tarde desta quarta-feira. A gente fala ao vivo, em frente à casa, onde, segundo a polícia, servia aí como onde estavam a sogra e também a cunhada de Elisamar, né? Que era um cativeiro, funcionava como um cativeiro. Logo depois do depoimento de Horácio, a polícia então acabou aí descobrindo algumas pistas de que algo a mais poderia ter aqui nesta casa, viu, Henrique? Eles estão aqui desde 3 horas da tarde, o Corpo de Bombeiros veio para cá junto com a Polícia Civil, junto com os cães. Os cães fizeram buscas ali e eles identificaram que realmente havia algo enterrado no quintal desta casa, viu, Henrique? Aí os bombeiros começaram a escavar e realmente um corpo do sexo masculino foi encontrado aqui nesta casa. Comigo está o tenente Marcelo de Abreu do Corpo de Bombeiros, ele que trabalhou aqui nessa operação para identificar aí o que havia aqui. Tenente, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta. Explica pra gente, quando vocês chegaram aqui, o que vocês encontraram? Havia uma terra remexida ali, havia sinais que algo poderia estar enterrado ali? É um lote onde tem uma residência, um veículo na garagem e logo atrás desse veículo, numa parte ali de terra, os nossos cães demonstraram ali que poderia haver alguma coisa, houve aquela mudança de comportamento e nós iniciamos de pronto, aí, após essa informação dos cães, o trabalho de escavação. Contamos nesse primeiro momento aí com uma viatura com 5 militares, necessitamos aí de recursos adicionais, dobramos esse efetivo para 10 militares, permanecendo os cães de busca, e após cerca de 60 centímetros de escavação foi encontrado ali uma parte do membro, foi escavado e ali de uma forma que a Polícia Civil pudesse, através do Instituto de Criminalística, efetuar os trabalhos ali de perícia e tudo, e o Corpo de Bombeiros permanece ainda auxiliando, né, em apoio a esse órgão para poder tornar essa cena tranquila aí para o resgate desse extinto. Tenente, o que chama a atenção é que era uma cova rasa, né? Que o senhor disse aí de 50 centímetros aproximadamente, né? E qual que era a situação desse corpo quando vocês encontraram? Qual que era a situação? Havia ferimentos? O corpo ele está com um estado médio de decomposição, né? Aparenta já ali ter algumas marcas, mas nós não podemos falar com certeza, só após o trabalho mesmo do Instituto de Criminalística, a perícia no local, e que vai estar falando isso. Mas em primeiro momento, um adulto do sexo masculino foi encontrado. Após a retirada desse corpo aí, talvez a gente pode encontrar o outro nessa região que a gente duvida muito. Tudo estamos aguardando para ver que desdobramento vai ter essa ocorrência de agora em diante. Os cães chegaram aqui e encontraram com muita facilidade já esse corpo, então, né? Não teve muita dificuldade ali. Sim, após o estímulo dos cães, aquela ambientação, os cães vão farejando ali, foi dado um material que supostamente seria dessas pessoas, ele localizou, de pronto ele localizou, ali foi identificada a mudança de comportamento típica dos cães de busca, e nós iniciamos então aí com esse trabalho de escavação, uma cova bem ampla para poder acondicionar esse corpo. E a gente permanece aí no local aguardando aí algum suposto outro acionamento aí da Polícia Civil para que a gente possa dar continuidade a essa escavação e retirada do cadáver. Tenente, eu peço para que o senhor continue aqui com a gente. Henrique, você aí do estúdio tem alguma pergunta para fazer para o tenente? Ele que está aqui ao vivo com a gente no Cidade Alerta, à nossa disposição para esclarecer aí os fatos? Pois não, Danilo, quero sim. É só para ficar ainda mais claro, o corpo encontrado então agora há pouco com a ajuda dos cães do Corpo de Bombeiros é um corpo masculino, é isso? Exatamente, o Henrique está reforçando a pergunta se o corpo que foi encontrado aqui é realmente do sexo masculino. Como é que foi para conseguir essa identificação ali? Estava fácil de identificar que era do sexo masculino mesmo? Pela estrutura, pelas partes do corpo particulares a um indivíduo masculino, aí a gente supostamente tem uma clareza que possa ser do sexo
masculino. Tem algumas particularidades, né, um tipo de musculatura que a gente identifica que seria um corpo do sexo masculino. Qual que era a situação desse corpo na hora que vocês visualizaram ele ali? Estava com roupa, estava sem roupa? Qual que era a situação? Estava enrolado em algum tipo de plástico, de pano? Muita terra no local, fica um pouco sujo, né? Tem vestígios de alguns outros materiais, tá em decúbito lateral, semi-escavado ali. A gente visualiza alguma coisa, mas como não é o nosso trabalho é realmente de localização e de retirada, a gente não observa essas minúcias mesmo. Realmente vai ficar a cargo da Polícia Civil, tá passando as informações mais detalhadas. Danilo. Desse corpo. Até mesmo para ver ali se tinha algum ferimento, alguma coisa. Pois não, Henrique, eu vou com você no estúdio, prioridade é sua. Danilo, por favor, em cima da experiência que ele tem nesse tipo de trabalho, ele acredita na possibilidade de ainda ter mais um corpo nesse local aí, ou ele acha que está missão cumprida por hoje, os cães fizeram já o seu trabalho nessa ajuda importante ao Corpo de Bombeiros? Tenente, a pergunta do Henrique lá do estúdio é sobre da questão da sua experiência, ao longo da sua experiência de trabalho aí e o que o senhor viveu aqui hoje. O senhor acredita que só tenha um corpo aqui mesmo ou possa ter o segundo corpo ali mais profundo ainda? Pela minha experiência de trabalho, a gente vê que a cova está rasa. Se for para localizar, se tiver outro corpo, após a retirada daquele, vai facilmente ser localizado. Estariam um em cima do outro. Mas a gente só vai realmente poder falar isso após a retirada desse... A nossa viatura de salvamento permanece aí com nossos militares aguardando o trabalho para que seja retirado aí. O rabecão deve estar chegando aí, depois de feitos os trabalhos aí de perícia, e a gente vai dar uma complementada nisso aí e tá avaliando essa situação juntamente com a Polícia Civil do DF. Os cães continuam aqui dando esse suporte também? Na realidade, o cão não se faz mais necessário, porque o local já foi localizado, não tem vestígio que possa haver outra vala, outro buraco que poderiam ter sido depositados corpos. Então, se tiver alguma coisa, vai estar ali justamente naquele buraco. Ok, Tenente, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Cidade Alerta. Henrique, e depois que terminou, então, o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros, a perícia foi acionada, a perícia já está aqui no local agora fazendo esse trabalho de identificação para saber quem é essa pessoa que foi enterrada aqui nesta casa, viu, Henrique? O delegado também, a expectativa é que ele viesse para cá, mas ele está na delegacia ainda, não veio para cá, mas a expectativa ainda é que ele venha para cá também para acompanhar esse trabalho da perícia por aqui no Vale do Sol, viu? Agora, Danilo, deixa eu checar algumas coisas com você que acompanha esse caso desde cedo, com repercussão em todo o Brasil. O que levou a polícia até aí foi o depoimento de um dos presos, né, que indicou que poderia ter um corpo nesse cativeiro na região de Planaltina. E a indicação dele era realmente para 2 corpos, não é isso? 2 corpos. E se falava no primeiro momento de 2 corpos femininos. E o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar um corpo masculino já encontrado e pelo o que ele disse claramente, pela experiência que ele tem, pela liberação dos cães, não é, Danilo? Não há mais corpo aí, não é? Porque se tivesse, os cães não iam embora. A gente pode pensar assim, não é? Então tem um corpo já encontrado, trabalho de perícia feminino, é isso? Masculino. Exatamente, Henrique. Tem esse trabalho agora de um corpo masculino, né? Que o bombeiro disse pra gente agora, o tenente acabou de confirmar pra gente que se trata de um corpo masculino. Mas foi justamente dessa forma aí. Ontem teve uma coletiva de imprensa onde o delegado Ricardo Viana explicou tudo pra gente detalhadamente. A polícia esteve aqui também alguns dias antes, fez o trabalho aí, acabou descobrindo que aqui era sim um cativeiro e a polícia também viu que ali no quintal aqui tinha alguma coisa estranha, tinha ali algo remexido, né? O que levantou a suspeita dos policiais. Aí veio também o depoimento de Horácio, que acabou levantando mais ainda a desconfiança dos policiais, que acabou então acionando também os militares do Corpo de Bombeiros, que vieram aqui com esses cães farejadores e eles acabaram então encontrando essa 7ª vítima. Agora, Henrique, a expectativa mesmo é para descobrir quem é essa pessoa que está aqui, quem é este homem que foi enterrado aqui, já que a gente estava trabalhando aí com a hipótese de que 4 pessoas ainda estavam desaparecidas, né? A suspeita da polícia era essa. Então, cada dia novas peças vão entrando para esse quebra-cabeça, viu? Dando nomes, Danilo, para que a gente possa entender essa história macabra, né? Macabra, porque quanto mais a gente conversa sobre esse caso Elisamar, mais a gente fica assustado
e mais a gente procura entender e tentar passar da melhor maneira possível para o nosso público telespectador, que a cada vez é surpreendido com uma informação. Bem, é um corpo masculino que foi encontrado, trabalho de perícia em cima, e é evidente que é a Polícia Civil que vai nos dizer oficialmente, não é, Danilo, nas próximas horas, de quem é esse corpo, não é? Mas nós podemos aqui pensar ou induzir que pode ser o corpo do Tiago, marido da Elisamar, ou do Marcos Antônio, o sogro, não é isso? Podemos assim pensar ou não? Podemos sim, viu, Henrique? Eu perguntei até mesmo isso para um policial que estava aqui, perguntei exatamente isso para ele. Pode ser o corpo de Tiago, pode ser o corpo de Marcos Antônio. Ele fala que nenhuma hipótese é descartada neste momento, viu, Henrique? O policial, ele não tinha entrado lá na hora, ele já sabia que se tratava de um corpo masculino, mas ele disse que nenhuma hipótese era descartada neste momento. Agora, tá o trabalho da perícia, agora a gente aguarda também o trabalho do IML, que deve chegar aqui, que eu acho que já chegou aqui, o IML, a viatura já está aqui do meu lado, e é eles que vão trazer justamente, Henrique, essa resposta que todo mundo está aguardando. Aqui fora, muita imprensa, também os moradores aqui da região, é um caso que chocou todo o Distrito Federal e todo mundo agora quer saber sim, porque a gente já estava trabalhando com aquela hipótese que a polícia passou pra gente, né, do primeiro carro carbonizado, que seria da Elisamar com os filhos, e do segundo carro, que poderia ser, segundo a polícia, de 2 mulheres, né? Veio essa confirmação aí ao longo da tarde que seriam de 2 mulheres. Então depois ficaria também a pergunta: cadê Tiago e Marcos Antônio? Onde eles estão? Fica a pergunta, né? Mas aí, Danilo, também a gente pode imaginar um monte de coisa, porque depois da entrevista coletiva de ontem, do Dr. Ricardo, da 6ª DP, e as entrevistas dadas por ele hoje, no primeiro momento imaginou-se o envolvimento direto do marido, Tiago, e do sogro, Marcos Antônio, que eles teriam contratado, não é, pessoas para matar a família. Se um desses corpos ou desse corpo encontrado for do Tiago ou do Marcos, a gente fica imaginando, houve uma traição também aí nessa contratação, porque eles acabam mortos? Como assim, não é? Quantas perguntas, hein, Danilo? Exatamente, Henrique. Logo depois dessa coletiva de imprensa aí, até mesmo um terceiro suspeito foi preso, e a polícia depois veio com uma outra informação que não descartava, então, essa hipótese, justamente essa, de que Horácio, ele poderia, junto com o outro rapaz que foi preso, dar fim em Marcos Antônio e também no Tiago. Essa é uma possibilidade que a polícia também trabalha. Ele não acredita totalmente na versão de Horácio, porque a polícia disse que ele tem o direito de apresentar a versão dele, sim, para a polícia, mas pode ser uma versão falsa. Aí é isso agora que a polícia vai trabalhar, vai investigar para saber se realmente Tiago e Marcos Antônio contrataram esses homens para dar fim na própria família, ou se, caso tenha acontecido até mesmo, de Marcos Antônio e Tiago terem sido vítimas desses 2 homens que acabaram sendo presos ontem pela polícia, viu, Henrique? Agora, esse Fabrício que também está preso, Danilo, ele esteve aí como vigia nesse local, na região de Planaltina, e me parece que, pelo menos no primeiro momento, ele vigiava a Renata, não é? A Renata e a Gabriela, não é isso? Irmã do Tiago. E a mãe, não é isso? A sogra de Elisamar, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo, Henrique, exatamente. Esse terceiro homem aí que você disse, ele foi contratado para ficar aqui, nessa casa, que funcionava então como cativeiro. E segundo a polícia, Henrique, essas 2 mulheres aí, a sogra e a cunhada da Elisamar, elas podem ter sido trazidas para cá no início do mês, lá para o dia 6 de janeiro. E elas teriam ficado aqui, elas teriam sido amarradas, amordaçadas e ficaram então sob responsabilidade desse homem que foi contratado pelos esses 2 rapazes aí que foram presos então pela polícia, Henrique. E um outro detalhe, essa casa, ela foi alugada há 3 meses por esses rapazes, por um valor de R$800. Tudo leva a crer que esse crime, ele foi premeditado. Se essa casa foi alugada há 3 meses, leva a crer que tudo isso poderia ter sido proposital, teria sido aí premeditado para dar fim aí nessa família. Elas ficaram aqui, então, por alguns dias,
e esse rapaz ficou responsável por vigiar essas duas mulheres e também pela alimentação delas, viu, Henrique? E para deixar essa história ainda com mais perguntas e ainda mais intrigante, não é, Danilo? A expectativa da polícia depois do depoimento do Horácio era que, se tivesse corpo aí, o corpo que seria encontrado seria um corpo feminino, de uma mulher, não é isso? E não de um homem. Parece que alguma coisa deu errada, não é isso? Driblou todo mundo, né, Henrique? Até mesmo a imprensa, já que a informação divulgada foi que duas mulheres estavam aqui, né, a sogra e a cunhada. Quando veio essa informação de que um corpo estaria enterrado aqui, aí todo mundo logo já pensou que poderia ser uma dessas duas mulheres, da sogra ou da cunhada de Elisamar. Mas aí veio essa informação agora há pouco, por volta de 5h30, 6 horas, bem no início do Cidade Alerta, através do tenente do Corpo de Bombeiros, que o corpo que havia sido localizado aqui pertence então a um homem e não a uma mulher, viu? Aí agora vem aquela outra pergunta que eu fiz agora há pouco. Pode ser de Marco Antônio, pode ser de Tiago? A polícia não descarta essa hipótese, viu, Henrique?